vai fazer uma análise daquele sistema de facilidades monetárias que os bancos centrais têm utilizado. E nós vamos fazer uma apresentação que pega do início desse processo, quando nasceu esse processo, e vamos verificar o que está acontecendo na economia agora. Então, o nome da nossa apresentação é Covid-19 e equívocos na adoção de estímulos trazem causa à economia global. Bom, como eu estou dizendo causa, eu vou meio que qualificar esse caos. Apenas para recordar, na última reunião, nós vimos a evolução dos preços das commodities frente à crise sanitária, que aquela alta das commodities trouxe vantagens, impactos positivos na balança comercial brasileira, independente da instabilidade externa, e a gente viu que poderia vir pela frente possíveis consequências dessa questão do preço das commodities. Na pauta de hoje, o que nós vamos ver, dar uma olhada, são os estímulos fiscais e monetários sem precedente que tornaram o endividamento crescente, o endividamento dos países, das pessoas e das empresas. Vamos fazer uma rápida passagem pelos históricos dos QEs nos Estados Unidos e verificar que o desarranjo da estrutura produtiva está levando à escassez de insumos e produtos e ressuscitando inflação de custos. E a consequência disso é um empobrecimento que está ocorrendo de diferente grau, de acordo com os diferentes países, mas que está ocorrendo meio que generalizadamente esse empobrecimento. E agora, quando o Banco Central americano deve começar a reduzir os QEs desse grupo de QE4, quais são os riscos que essa redução dos QEs pode trazer, não só para a nossa economia, mas em geral? Eu quero chamar a atenção que o que eu vou aqui, esses apelidos que eu vou dar durante a apresentação se referem a esta apresentação. Não é uma espécie de base filosófica ou técnica da economia, mas é para a gente simplesmente se situar nessa apresentação. Então, aqui nós estamos chamando de muletas econômicas, os estímulos simultâneos e de diferentes intensidades adotados pelos países desde a crise de 2008. E aqui esses estímulos se referem ao quê? Exatamente aos estímulos monetários não convencionais, os QEs, ao longo período de juros negativos que as grandes economias do mundo viveram, Estados Unidos, Japão e a Europa, e os estímulos fiscais sem precedentes, ou seja, gasto público sem fonte de financiamento. Esses estímulos fiscais, fora das receitas públicas, levam a um gasto público com déficit primário generalizado, com rápido endividamento dos países. Então, isso é o cenário que a gente chama das muletas econômicas, ou os estímulos que foram adotados para tentar fazer a economia se estabilizar. Vamos chamar de estabilizar como se fosse esse o objetivo desse conjunto de muletas. E nessa apresentação, o que eu estou chamando de caos é, então, o rápido endividamento dos países, empresas e indivíduos, um profundo desajuste de oferta e demanda, com volta da inflação de custos, e isso é de acordo com escassez global de insumos, logística e graves problemas no suprimento de energia. Depois, outra parte desse caos é o desalinhamento e forte flutuação de preços. Esse desalinhamento e flutuação de preços retardando
um processo de estabilização da economia depois da pandemia e mesmo depois da crise de 2008. Outra característica desse caos é a simetria de recuperação econômica. A recuperação econômica tem, em termos de velocidade de países e de setores, ela tem uma simetria total, o que vai realimentando os desequilíbrios, ou seja, ao invés da gente ir para a estabilização, a gente vai para um aprofundamento de desequilíbrio. A inflação é alta, com exceção do Japão, a inflação é alta para os padrões da economia desenvolvida no mundo inteiro, e a ampliação da pobreza que está ocorrendo também de forma generalizada. Então, nessa apresentação de hoje, nós vamos tratar das muletas e vamos tratar do caos. O caos, para a gente sentir um pouco mais de perto o caos, eu separei algumas manchetes recentes que a gente tem se deparado cotidianamente nos jornais. Então, a Europa enfrenta uma disparada do preço do gás natural, e isso porque nós ainda não chegamos no inverno no hemisfério norte. Essa disparada de preço é um aumento da ordem de 300% no preço do gás. Não existe container para dar conta do comércio global, que bateu recorde de volume. Então, nós temos uma crise grave de containers. Alguns containers chegaram, alguns trajetos que custavam $1.500 por container, estão custando $22.000 por container. Depois, a seca que ocorreu no Brasil, na China, em Taiwan, que vai trazer, que tem consequência na geração de energia, tanto na China quanto no Brasil. A crise dos semicondutores. Essa crise dos semicondutores está levando, por exemplo, à falta de peça para veículos. Então, a venda em setembro de veículos novos no Brasil caiu 25% por falta de componentes. Esse desequilíbrio vai levar a um desequilíbrio no setor de peças, um desequilíbrio no setor de pneus. E, em contraste, o que está acontecendo é que a demanda na indústria nos Estados Unidos aumentou em agosto com muita força. E a inflação está se acelerando também nos Estados Unidos, em preço de alimentos e em preço de moradia. Os preços ao produtor nos Estados Unidos estão aumentando com uma força parecida com o que a gente tem visto aqui no IGPM. Aí, esse conjunto de desajustes também leva a um encarecimento drástico dos fertilizantes. Por quê? Com a escassez de produtos de energia, também a produção de fertilizantes também está encarecendo. E aqui no Brasil você não consegue nem montar contratos que você normalmente fazia para obtenção de fertilizantes, você está tendo dificuldade, porque não tem preço fechado desses fertilizantes. E aí essa falta de fertilizantes já começa, ela pode afetar plantio e sinaliza que os alimentos não vão voltar ao preço como deveriam voltar se a gente tivesse indo, o preço de alimentos, se a gente tivesse indo para uma estabilização. Então, esse recorte é só para a gente mostrar a cara desse, entre aspas, caos que a gente está adotando na apresentação. Bom, aí esses estímulos monetários, eu vou falar agora dos estímulos fiscais. Na verdade, o que aconteceu é que nós passamos para um gasto, esses auxílios emergenciais, que não foram calibrados, nem aqui, nem em lugar nenhum, eles levaram a déficits públicos extraordinariamente altos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o déficit público, no período encerrado, que o ano fiscal deles encerra em setembro, o déficit público primário foi de 14,9% do PIB. Na zona do euro, foi metade do déficit americano, 7,2% do PIB.
De qualquer maneira, além de haver esse conjunto enorme de medidas de expansão, elas são completamente desequilibradas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, foi o dobro, mais do que o dobro do que foi na Europa. E no Japão foi parecido com os Estados Unidos. Porém, na Alemanha, o estímulo monetário foi de apenas 4,2% do PIB. Então, nós temos um gasto fiscal desbalanceado entre os países. E também temos o seguinte, a retomada que ocorreu depois da pandemia também foi completamente assimétrica, muito louca. Eu vou dizer louca porque não se pode crescer na velocidade que alguns países cresceram no primeiro semestre, quando você pega os últimos 12 meses no segundo semestre desse ano e compara com o período anterior, nós estamos com os Estados Unidos crescendo 12,2%, a China cresceu 8%, a zona do euro cresceu 14,3%, o Reino Unido 22%, e o Brasil, até o segundo trimestre desse ano, tinha crescido 12,4%, Espanha 17%. Então, nós tivemos um desbalanceamento da velocidade do crescimento da recuperação e tivemos um gasto fiscal elevadíssimo. Para se ter uma ideia, esses 16 países que estão listados aqui, Estados Unidos, China, a zona do euro, Japão, né? Esse conjunto aqui representa aproximadamente 80% do PIB do planeta. Agora, o endividamento também cresceu, esse rosa mais escuro são altas taxas de crescimento da dívida pública. Então, só em títulos de posse da população, a dívida americana chegou a 107% do PIB. A zona do euro, que era maior do que os Estados Unidos, a dívida, ela se contenta com 98% do PIB. A França, em compensação, tem 115%, e a Alemanha, apenas 70%, foi o país que não teve crescimento drástico da dívida pública. E o Brasil atingiu 88,33% do PIB, tendo um déficit no ano passado de 13,4% do PIB. Aí, quando a gente pega o endividamento desses blocos, o que nós temos é que hoje a dívida pública no mundo ela está se aproximando de 100% do PIB, o que significa também uma assimetria desse endividamento. Então, por exemplo, no Japão, a dívida pública corresponde a $107 mil por pessoa. Nos Estados Unidos, chegou a $68 mil. Se eu pegar a China, $6.800 por habitante, assim como no Brasil, $6 mil por habitante. De qualquer maneira, o endividamento cresceu e é elevado, generalizado no mundo inteiro. E aqui eu estou falando da dívida pública. Porém, se nós olharmos, aí sim, olhar o detalhe da dívida pública americana, nós vamos perceber que essa linha verde corresponde à dívida pública na mão do público. A linha vermelha é o total da dívida pública, porque os Estados Unidos têm outros débitos chamados intergovernamentais, que também fazem parte da dívida pública, do estoque da dívida pública, e que é a linha vermelha. Se nós olharmos até 2008, que foi a crise lá de trás, a dívida americana na mão do público girava em torno de 36% do PIB, e a dívida total girava em torno de 55%. Ora, depois da crise de 2008, em que a economia, todo mundo começou a tentar, reanimar a economia, e reanimar não só do ponto de vista monetário, mas também do ponto de vista fiscal, os déficits americanos praticamente dobraram ou triplicaram em relação ao ciclo anterior. Então, déficits de 1,2 trilhões de dólares, na média, até 2018, foi o que aconteceu. E aí a dívida começou a subir. Mas, se nós olharmos
de 2019 para 2021, o déficit americano, então, pulou para 3,1 trilhões de dólares no ano encerrado, em setembro de 2021. Isso aqui dá uma dívida, então, de 130,6% do PIB. Para se ter uma ideia, quando os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial, ele atingiu o maior nível de endividamento da história americana, foi nos anos que se sucederam ao término da guerra, em que a dívida era de 105% do PIB. E levou aproximadamente 20 anos para a dívida voltar para os 60% do PIB. Agora, a dívida já está em 130% do PIB e não parece que vai parar de crescer. Por quê? Porque você vai continuar tendo esse gasto fiscal, tem outras tentativas de ampliação do gasto com aquele programa da infraestrutura, que vai eventualmente tentar ser financiado por tributação contra os bilionários. Na verdade, se essa política econômica permanecer, o que nós vamos ter é crescimentos decrescentes ao longo do tempo. Só para lembrar, no final de 2019, nós já tínhamos, a economia mundial estava se enfraquecendo já. A taxa de crescimento da economia no mundo estava declinando. E nós, na verdade, desde 2013, nós praticamente não tivemos crescimento econômico durante esse período. Por sinal, nós tivemos até um decréscimo do nosso PIB. Bom, agora, só para a gente ter uma noção do ponto de vista do endividamento das pessoas, eu vou mostrar qual é a dívida que os americanos, que a população americana tem, além da dívida pública, que eu vou somar no final para a gente ter o total. Bom, eles têm dívida hipotecária de 10,4 trilhões de dólares. Financiamento de automóveis, 1,3 trilhões de dólares. E os empréstimos estudantis, 1,6 trilhões de dólares. Só para ter uma ideia, quando houve a crise de 2008, o total de títulos hipotecários problemáticos somavam 800 bilhões de dólares. Ou seja, os títulos hipotecários eram metade dos empréstimos estudantis, cuja inadimplência está crescendo. Cada aluno que recebeu esse empréstimo deve, na média, 38 mil dólares em número de 2020. Cartões de crédito, total 820 bilhões. A pandemia reduziu o total da dívida de cartão de crédito, porque a economia ficou meio fechada no ano passado. Mas o pico dessa dívida de cartão de crédito chegou a 930 bilhões de dólares. E a dívida média de cartão de crédito de uma família é de 5 mil dólares. São 191 milhões de americanos com cartão de crédito e, na média, cada um detém 2,7 cartões. Resumo, somando a dívida direta das famílias com aquele compromisso da dívida pública, cada americano deve 105 mil dólares. Se nós pegarmos uma família de 4 pessoas, significa que essa família tem uma dívida direta ou indireta de 420 mil dólares. Lembrando que a maior parte da população, a renda anual gira em torno de 35 mil dólares na média. Tá? Outro detalhe é que, quando nós estávamos precedendo a crise de 2008, o déficit em transações correntes nos Estados Unidos, no ano de 2017, girava em torno de 720 bilhões de dólares. Aí nós fomos, ao longo do tempo, tendo os vários QEs e nós voltamos a ter déficit nos Estados Unidos, em 12 meses até o segundo trimestre de 2021, de 715 bilhões de dólares. Significa que a economia americana, apesar de não ter ainda atingido os patamares, ou estar atingindo os patamares
da economia de 2019, ela está atingindo isso de forma mais desequilibrada, porque em 2019 o déficit em transações correntes dos Estados Unidos eram de 472 bilhões de dólares, eles praticamente dobraram. Agora, vamos falar, então, dos QEs. Eu vou explicar rapidamente, todo mundo sabe, mas só para a gente ficar na mesma página. A flexibilização quantitativa significa uma forma de política monetária não convencional. É uma política monetária heterodoxa. O que é esse QE? Na verdade, o Banco Central ele compra do mercado os títulos de longo prazo para expandir a moeda e tentar encorajar empréstimo e investimento. E, assim, ele expande o próprio balanço dele com mais ativos. Que tipo de ativos eles compram? Eles compram títulos hipotecários e compram títulos do Tesouro que estão na mão dos entes privados. Então, imagina que você é uma construtora e que você construiu lá um edifício que tinha 50 apartamentos de 2 milhões de reais, né? E que você tem, disto aqui, você tem 70 milhões que você financiou o seu cliente. Aí você pega esses 70 milhões que você iria receber ao longo do tempo do seu cliente, vai até o Banco Central, grosseiramente, e o Banco Central te dá os 70 milhões e fica ele responsável por cobrar os títulos. Então, aí a construtora tem dinheiro para ir de novo para cima do mercado, porque ela já tem dinheiro para comprar o próximo terreno e fazer a próxima obra, e quem deve agora é o cliente que comprou o imóvel que deve. Ou os títulos, as LCI, né, que você vai emitindo para financiar empreendimentos imobiliários. Você quer fazer liquidez, você vai até lá você vai até lá no Banco Central e retira o dinheiro. Ou você, na sua empresa, você compra, ou você, pessoa física, comprou as NTNB do governo para 2031, e você, ao invés de vender isso no mercado com deságio ou pelo preço do dia, você vai até o Banco Central e resgata o dinheiro para você ter liquidez. Então, basicamente, é isso que são esses QEs. Agora, quais foram os QEs? O QE número 1 foi logo depois da crise, era a compra de 1,24 trilhões de dólares em títulos hipotecários. Foi de novembro de 2008 até março de 2010. No meio do caminho, logo que ele entrou em função, logo no primeiro ano, ou seja, logo 4 meses depois, 5, eles entraram também comprando 300 bilhões em títulos de tesouro. Bom, em seguida, assim que terminou esse processo, 6 meses depois que terminou esse QE, eles entraram com o QE 2, que foi a compra de 600 bilhões em título do tesouro. Logo depois que terminou esse processo, no ano seguinte, eles passaram a comprar 40 bilhões em títulos hipotecários por mês. Durante 24 meses fizeram, praticamente 25 meses fizeram essa compra, e também foi expandido. Em dezembro de 2012, já expandiram para também comprar 45 bilhões de títulos do Tesouro ao mês. Esse QE3, na verdade, o anúncio do possível tapering, foi a primeira vez que foi usado esse termo, foi em 2013. Mas o término da compra desses títulos ocorreu em outubro de 2014. Quando ocorreu isso em 2014, o preço dos ativos, commodities, ativos, bolsa e outras coisas, eles retrocederam. O preço dos ativos desabaram quando parou de ter essa liquidez. E o Brasil foi pego no fluxo de queda dessa queda das commodities. Nós saímos do paraíso, que era aquela riqueza que a gente tinha vendendo petróleo a $110 o barril e minério de ferro a 180,
e eles desabaram e a gente começou a ter perda de receita no câmbio, né? Passamos a ter déficit em transações correntes da ordem de 100 bilhões de dólares à época. E aí, o Banco Central, em 2017, ele começou a reduzir o balanço, devolvendo para o mercado 675 bilhões dos títulos. Isso aí foi até julho de 2019. Aí, o que aconteceu? O Banco Central americano percebeu que a economia estava esfriando, começando a esfriar no mundo. O fluxo de comércio internacional estagnou. Ele passou praticamente de 2017, de começo de 2017 até 2019, estacionado. Aí, o que eles fizeram? Eles mudaram. Ao invés de ser essa redução do balanço, eles passaram a ter uma gestão das reservas. E isso dava uma flexibilidade. Ou ele descarregava títulos, ou ele comprava títulos. E esse negócio foi até março de 2020. Em março de 2020, com a pandemia, eles lançaram o QE4, que era chamado QE infinito, porque esse QE não tinha prazo de encerramento, era infinito o prazo. Eles passaram, então, a comprar de novo 500 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, 200 bilhões em títulos de hipoteca, e cortaram o juro definitivamente para zero. Ora, então, isso aqui é o histórico do que aconteceu nos Estados Unidos. Qual é o tamanho dessa muleta monetária? Essa muleta monetária, até setembro de 2021, era de 8,4 trilhões de dólares, que foi o total da liquidez injetada nos Estados Unidos. Mas o problema é que a liquidez injetada pelos Estados Unidos foi acompanhada pela liquidez feita pelo Banco Central da Europa, pelo Banco Central do Japão e pelo Banco Central da China. Então, se soma a esse processo de liquidez aquilo que os outros grandes bancos centrais emitiram ou compraram de títulos nesse período, dando liquidez ao mercado. Eu pedi autorização para a Iardeni, que é um grupo de pesquisa, para utilizar esse gráfico que nós vamos ver agora. Se a gente olhar lá nos primórdios, né, em 2007, o total de ativos que esses 4 grandes bancos centrais detinham girava em torno de 4 trilhões de dólares. A partir dos vários QEs, o Q1 expandido, o Q2, o Q3 e o Q3 expandido, o que foi que aconteceu? Os ativos dos bancos centrais começaram a subir. Aí, em 2014, quando o Banco Central americano para de expandir os seus ativos, ele tem um período em que ele parou de estimular, mas o Banco Central Europeu, que a economia europeia ainda estava em declínio, porque eles começaram a reduzir os QEs antes, e também o Banco do Japão, eles continuaram expandindo. Então, nesse período, os Estados Unidos parou, mas o Banco Europeu e o Japão continuaram até 2017, quando os Estados Unidos voltou a declinar o estoque de ativos que ele tinha. Quando veio a pandemia, todos dispararam em injetar mais liquidez através do QE4. Quanto é que foi essa brincadeira? Bom, essa brincadeira, no período dos últimos 16 meses, ele somou mais de 10 trilhões de dólares com esses 4 bancos centrais. Então, nós tivemos o Banco Central Europeu pulou para 9,7 trilhões o estoque, o Fed para 8,4, o Banco do Japão 6,6 e o Banco da China quase 6 trilhões de dólares. Muito bem. Se nós olharmos essa curva, esse monte de injeção monetária e de gasto público deveria, e juros zero, deveria ter levado a economia brasileira e a economia do mundo, deveriam ter levado a um crescimento extraordinário. Mas aí tem um equívoco. Não é juro zero e liquidez que leva
a crescimento econômico. O que leva a crescimento econômico, como eu estava comentando antes da nossa reunião, são dois fatores: é produtividade e demografia. Basicamente, são esses dois fatores que levam ao crescimento econômico. A produtividade, quando põe entre aspas, Robert Solow fala sobre isso, quando a gente põe entre aspas, a produtividade está ligada à tecnologia. E a demografia, nós vamos citar o Japão. O Japão tem quase 40 anos que o crescimento que tem um déficit populacional, quer dizer, não cresce, a população japonesa está estagnada, eles se desenvolvem com tecnologia, mas o ganho de produtividade é marginal, né, nos últimos anos. E o que o Japão tem? O Japão nem inflação ele consegue ter. O Japão é um país completamente paralisado, mesmo com injeção monetária, com juro negativo e com estímulo fiscal. De vez em quando, eles mandam cheque para a casa das pessoas para eles gastarem. E não conseguem ressuscitar a economia. E também por quê? Porque o Japão também pegou muitas das suas empresas e mandou produzir na Coreia, mandou para o Vietnã, mandou para Taiwan, mandou para outros lugares. Então, na verdade, o que é que esse conjunto de muletas trouxeram para o mundo? Na verdade, esse outro gráfico aqui mostra o verdadeiro papel desses QEs adotado pelos bancos centrais. Nesse caso, a curva azul, ele não usa o Banco Central chinês, ele usa o total dos ativos do FED, comprados pelo FED, pelo Banco Europeu e pelo Japão. Quando a gente olha essa curva vermelha, na verdade, a curva vermelha é o S&P 500. É o SP 500. O que é isso aqui? Isto aqui é a bolsa do SP 500. O que nós temos aqui? Ora, há uma correlação elevada, positiva, entre liquidez e ganho do mercado acionário. Mas não há crescimento econômico. Então, o que está acontecendo? Eu estou fazendo esses estímulos para a retomada da economia, mas o que eu tenho obtido é a valorização da Bolsa. E é fácil a gente perceber que isso está descolado da realidade e que isso não faz sentido, porque com juro zero, quando você vai pegar o lucro de uma ação e vai cotejar com o valor da ação, ou os múltiplos, eu tenho cada vez menos lucro por valor de ação. Então, o que significa isso? Significa que essa liquidez adotada, na verdade, mais do que garantir crescimento econômico, ela inflou o valor dos ativos. E como é que a gente pode... Isto é o que esse gráfico está mostrando, mas como é que a gente pode ter alguma garantia de que isso é verdade? Não temos garantia que isso é verdade, mas temos uma demonstração que, quando o governo americano começou a diminuir ou reduzir os seus ativos, ou seja, parou de dar liquidez e começou a elevar os juros, que é esse ciclo que está aqui, o que aconteceu? A Bolsa, o SAP aqui, eu vou chamar de SAP, o que foi que aconteceu com o SAP? Simplesmente, ele entrou naquilo que sempre foi a Bolsa. Sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, mas não tem saltos de 30%, 40%, 50% em dólar, não existe isso. Então, no período em que foi feito... que parou de se comprar título e começou a vender, que foi o tapering de 2017, o que foi que aconteceu? Aconteceu que houve a Bolsa passou a oscilar de acordo com a natureza da Bolsa. Quando o governo americano passa, então, o FED passa a fazer a chamada gestão monetária, gestão dos seus ativos, o que acontece? Ele para de desovar os seus ativos, aí a perspectiva
liquidez, faz de novo a Bolsa subir. Bom, aí vem a pandemia, a Bolsa despenca, e aí os bancos centrais injetam quase 10 trilhões de dólares no mundo no período até começo de 2020, até agora, em outubro de 2021. E o que acontece com a cotação desses ativos? Ele bate recorde com 5.554 pontos no dia 21 de outubro de 2021. Né? Então, essa muleta, na verdade, o que ela é um anteparo para a valorização não relacionada ao crescimento econômico dos ativos em bolsa, nos imóveis nos Estados Unidos, que hoje estão mais caros do que antes da crise de 2008, e assim sucessivamente. Da mesma maneira, não só esses ativos, né? Aí o que você começa a ter? O desajuste, porque esse movimento também afeta as commodities. E aí, para a gente saber que a economia está em caos ou está desequilibrada, é só você ver o tamanho da variação de preço em dólar que você tem de uma série de produtos no mundo, né? Que são commodities transacionadas no mundo. Então, como é que é possível, num único mês, de agosto para setembro, o gás nos Estados Unidos subiu 48%, no Japão, 28%. Na Europa subiu 48%, nos Estados Unidos subiu 26%. Em compensação, o milho caiu 10% e o minério de ferro caiu 23%. Significa uma variabilidade de preço que não é de processo de estabilidade, é um processo de corrida contra a instabilidade. E mais, se nós pegarmos de setembro para outubro, o gás natural nos Estados Unidos voltou aos $6 por milhão de BTU. Ou seja, continuou subindo. E na Europa, ele subiu 70%. Lembrando, nós ainda não chegamos no inverno no hemisfério norte. Não é ainda, o hemisfério norte não está no inverno. Portanto, a demanda de energia ainda não atingiu o seu ápice, principalmente na Europa, com a questão do gás. Aí, o que acontece? O que eu tenho? Eu tenho também, quando eu comparo, se eu pegar antes de 2005, nós temos uma curva das commodities que é praticamente uma planície, oscila muito pouco, parece o deserto de sal lá nos Estados Unidos, onde o pessoal faz aquele corrida de carro, faz carro atingir 700 km por hora. É uma planície. A partir de um certo momento, depois da crise de 2008, eu começo a ter oscilações enormes no preço de praticamente todas as commodities. Naquele QE3, o petróleo ficou num patamar de $105 o barril desde 2011 até 2014. O gás teve queda porque os Estados Unidos avançou muito no shale gas. Então, o gás ele veio de uma média, digamos, de $8 o barril, caiu para uma média de 4. Quando houve o final do término, o término do QE3 em outubro de 2014, aí tanto o preço do petróleo quanto o preço do gás vieram para patamares mais comportados. Então, o petróleo ficou no patamar de $60 e o gás ficou no patamar de $3. Bom, aí veio o quê? Exatamente o QE4 de março, que é em função da pandemia. No primeiro momento, o petróleo desabou de preço e depois ele começou a subir e se acelerou. Recentemente está se acelerando. Então, petróleo e gás estão em alta. Quando eu olho para o gás, lembrando que o gás agora, que está aqui em 5,89, o preço é do dia 26, mas ontem, dia 27, ele já bateu $6. Né? Agora, o que isso aqui traz? Eu não estabilizo. E lembra que o petróleo é base do transporte, é base da energia, é base do transporte, da produção mineral, da produção do aço,
da produção do alumínio, é da produção do fertilizante. Ora, eu tive, no primeiro momento, uma forte elevação dos preços dos metais e outros produtos minerais, e o que aconteceu? Quando você começa a discutir que vai haver o fim da liquidez monetária começa a se reduzir nos Estados Unidos, e também em função da própria condição da redução do crescimento econômico do último trimestre do ano, os metais, por exemplo, o alumínio bateu recorde, $3.122 no dia 26 de novembro. O cobre também bateu recorde mais ou menos na mesma época. Aí começa a ter um declínio do preço. E o maior declínio do preço foi do minério de ferro, que estava cotado a $122 a tonelada métrica no dia 21 de outubro. Aí começa o ciclo de alta do petróleo, descasado do petróleo, do carvão, do gás e da energia elétrica, e você passa a ter muita volatilidade também no preço desses metais. E alguns deles até pararam de cair. O minério de ferro, que teve uma forte queda, ele praticamente parou de cair. Por quê? Porque para você poder fazer o processamento, a extração do petróleo, do minério de ferro, os custos aumentaram. Então, nós temos aqui também uma questão de aumento de custo, não só aumento por demanda, eu tenho aumento de custo, além da demanda, eu tenho aumento de custos de produção. Bom, o que está acontecendo nesse momento que nós estamos entrando no último trimestre do ano, né? Outubro, novembro, dezembro, último trimestre do ano. Outubro está praticamente encerrado, né? O que aconteceu? Quando eu pego o nível de atividade econômica, a linha azul é no momento presente e a linha rosa ou laranja é o futuro, é a perspectiva dos próximos meses, o que aconteceu? A pandemia derrubou a economia e depois retomou forte a economia. Retomou quase que no mesmo nível, ou até superou o nível de retomada que houve depois da crise de 2008. Se a gente olhar aqui, o ápice que atingiu lá em final de 2009 foram as injeções que levantaram a atividade econômica. Aqui aconteceu algo parecido, caiu próximo do que houve na crise de 2008 e depois subiu, só que mais rápido subiu até o pico. E o último dado, que já aí você já está pegando o último dado de setembro, que você já está pegando uma desaceleração, ela foi bem forte, a desaceleração. O que significa isso? Que a atividade econômica do mundo está desacelerando. E aqui a rosa, que é o antecedente, mostra que é uma intensificação, uma perspectiva de intensificação dessa tendência de desaceleração nos próximos 3 a 6 meses. O único espaço que ainda não está desacelerando, porque a China está desacelerando forte, a Europa não chegou até a acelerar muito. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, o estímulo fiscal em percentagem do PIB, ele foi o dobro do dado na União Europeia. E o que está acontecendo é que os Estados Unidos, o que parece é que a economia está girando acima do PIB potencial. Por isso, eles estão trabalhando com os portos 24 horas, 7 dias por semana, e não dão conta tem estrangulamento nos portos. Eu tenho a demanda por insumos está muito elevada e o preço dos insumos está subindo dentro dos Estados Unidos em dólar, coisa de 15%, 20%, 25%, num período de 12 meses. E também está havendo inflação ao consumidor, a inflação americana, no último dado, 5,4%. Me parece que o próximo dado ainda vai ficar mais elevado. Então, o que o Fed está pensando agora? Na verdade, o Fed não está pensando muito, ele está sendo comprimido pelos fatos.
Esse tapering, o estreitamento gradual, quem inventou isso no economês foi o Ben Bernanke, que ele disse que reduziria gradualmente o volume dos QEs mensais, né, de títulos e hipotecas. Isso ele anunciou lá em 2013. E ele parou de comprar o título, ele anunciou em 2013 e parou de comprar em 2014. Hoje, o que diz respeito ao quê? A redução de injeções mensais de 120 bilhões de dólares pelo Fed, já agora em novembro, provavelmente, e que ele encerra a compra de títulos, ou seja, estanca a oferta de liquidez em 2022. Por que ele está sendo meio que compelido? Primeiro, porque a inflação americana está subindo rápido. Segundo, porque o desemprego caiu rapidamente e mais, tem vários setores que não conseguem girar no ritmo que está girando agora, até por falta de mão de obra qualificada. E as condições financeiras são super expansionistas. Então, eu estou com uma economia super aquecida. E o que é essas condições super expansionistas? Juro zero e liquidez. Na reunião de agosto, o presidente do FED tentou desvincular, na cabeça das pessoas que operam no mercado, desvincular o fim do QE do início da alta de juros. Ele disse, não. O QE é uma coisa, a alta de juros é outra coisa. Ele usou isso para tranquilizar o mercado. Tranquilizar o mercado? O que tem o mercado para ser tranquilizado? Né? O que tem o mercado é que todo mundo está muito posicionado em ETFs, derivativos, em commodity no futuro e em ações. Né? Então, na verdade, o que ele está tentando dizer é o seguinte: não se preocupa, não. Eu vou reduzir a liquidez devagarzinho e não tem nada a ver com subir o juro. Por quê? Porque na hora que ele reduzir a liquidez e subir o juro, todos os cálculos financeiros que são feitos no mercado vão ter que ser refeitos. E isso leva a um movimento de realinhamento de ativos. E isso é que deixa o mercado, vamos dizer, intranquilo. Porque se eu estou surfando numa onda de subir, de dobrar o valor das ações do S&P 500, se eu achar que isso aí vai desabar, eu vou ficar intranquilo. O que aconteceu em 2013? O que foi o resultado em 2013? Basicamente, quando a gente pega de maio para agosto de 2013, e se a gente fosse mais à frente, até 2014, o juro de 10 anos nos Estados Unidos subiu, o juro de 10 anos no Brasil pulou de 10,34% para 12,20%, o câmbio no Brasil se desvalorizou 20%, e o CDS subiu para 215 pontos a partir do fim do QE. Só que hoje, o CDS no Brasil já está em 200, no dia 25 de outubro já estava em 232. Portanto, aqui no Brasil, na verdade, a pressão que vem de uma certa instabilidade política tem uma outra pressão, é que a iminência do QE já está movimentando o mercado. E hoje nós teríamos que, se eu for pegar dinheiro fora do Brasil, eu vou ter que pagar 232 pontos a mais do que a taxa básica, que é baseada na Inglaterra, que é a taxa básica de juros internacionais. Então, eu já estou pagando mais caro, mesmo antes do QE. O que o Banco Central diz sobre isso? Ele queria ter certeza de que o mercado de trabalho estivesse em recuperação e que a inflação seguia alta. Em setembro, houve um repique da Covid, né? E havia uma preocupação de uma eventual desaceleração da recuperação. Lá, se nós olharmos em setembro, as bolsas declinaram. Mas, na verdade, quando a gente olha os últimos dados dos Estados Unidos,
o que nós vemos é que a reabertura da economia leva a uma recuperação acima da expectativa. Então, por exemplo, os serviços estão voando nos Estados Unidos. Quando a gente olha o PMI de setembro, ele estava em 61,9 pontos. Tudo que é acima de 60 pontos é considerado expansão excepcional. De 18 setores de serviço, 17 relataram crescimento, é um recorde. E o da manufatura também está em 61,1 pontos. Então, o que está acontecendo? A economia do mundo, China, Europa, Brasil, outros países, está em declínio, e a economia americana está superaquecida, ainda em forte expansão. Então, muito provavelmente, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do FED, ele vai anunciar o início da redução da compra de títulos em novembro. Eu acho que esse é o que vai acontecer. Agora, o Banco Central publicou um texto em relação ao tapering, em direção também à inflação, que diz o seguinte: a hora que começar realmente reduzir a liquidez, a expectativa é que o câmbio no Brasil se desvalorize e que a inflação suba. Agora, se a gente olhar o 1,5 pontos de alta da Selic nessa reunião e mais 1,5 na próxima reunião, levando a Selic a 9,25 e provavelmente levando a 12 no final do primeiro trimestre do ano passado, na verdade, não é só uma resposta à instabilidade política ou ao câmbio, nada disso. Na verdade, se esse documento do Banco Central, que é de agosto, ele já estava se preparando para um eventual QE nos Estados Unidos, ele é uma medida preventiva, para que não ocorra algo mais drástico do que poderia ocorrer. Outra coisa, nós não podemos comparar a situação de hoje com a situação do último, lá de 2013 e 2014. Ao contrário de 2013, nossas contas externas estão equilibradas. E nós já temos um câmbio que está muito desvalorizado. Um câmbio a 5,50, ele está, na verdade, um câmbio que poderia ser chamado de um câmbio de equilíbrio, que acomodaria todos a receita que nós temos de commodities, etc., seria algo perto de 4,70, 4,80. O câmbio já está esticado a 5 ontem bateu 5,55, né? Está muito esticado. Então, o Banco Central acha que ele vai tornar mais arriscado apostar contra o real. E apostar contra o real não é só a questão de você ter 370 bilhões de dólares que ainda não foram utilizadas nesse período. Na verdade, tem a ver com uma elevação mais rápida da Selic, né? Uma aceleração bem mais rápida da Selic para fazer frente ao que vai acontecer nos próximos 8, 10 meses desse fim da liquidez nos Estados Unidos. Agora, o que, na verdade, hoje nós temos, em 2013, nós tivemos um déficit em transações correntes de 80 bilhões. Em 2014, o déficit foi de 101 bilhões. Além de ter déficit em transações correntes, nós também tínhamos déficit na balança comercial. Portanto, nossas contas externas estavam em terra arrasada. Bom, hoje, o que nós temos, praticamente o nosso déficit em transações correntes gira em torno de 20 bilhões, que é muito baixo para o tamanho da nossa economia, e o Boletim Focus, o último Boletim Focus, ele projeta um superávit comercial de 70 bilhões agora em 2021. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu quero deixar marcado que tem alguma coisa que não está batendo nessa projeção de 70 bilhões do mercado. Os cálculos que a gente faz, baseado em todos os dados que a gente tem da balança comercial e do fluxo de comércio internacional, o nosso superávit vai ser muito bom.
vai ser da ordem de 45 bilhões, não 70 bilhões. Mas, mesmo assim, reservas de 370 bilhões, déficit de transações correntes muito baixos, superávit de 45 bilhões de dólares que nós temos, e investimento estrangeiro direto deve fechar o ano, não vai ser aquele recorde, mas vai ser da ordem de 55 bilhões de dólares. Portanto, na realidade, nosso posicionamento, em função da parte externa da economia, nosso posicionamento hoje é infinitamente melhor do que era no último tapering lá em 2013 e 2014. Nós temos uma situação externa muito melhor. Por quê? Porque nós temos um câmbio que está muito depreciado, que é uma barreira de defesa. O juros está completamente fora do lugar, mas muito provavelmente até março do ano que vem ele estará no lugar correto, a taxa de juros estará no lugar correto. E nós temos reservas, nós temos superávit comercial, nós temos baixo déficit em transações correntes e nós temos ainda, reduzimos muito o nosso déficit na conta de serviços. Então, nós temos uma situação muito melhor do ponto de vista externo comparado com o último tapering que ocorreu em 2013 e 2014. Agora, o que pode perturbar a gente, na verdade, é o seguinte: esse choque que nós estamos vendo de dificuldade de suprimento, aumento de preços, etc., etc., se esse choque durar mais tempo, se ele ultrapassar o final do ano e avançar o ano que vem, aí a coisa vai complicar um pouco. Por quê? A inflação ela vai subir mais. E a taxa de juros neutra vai subir também. E aí, para controlar a alta de preços, ou eu levo para a meta em 2023 ou 2024, eu permito uma inflação que vá se acomodando no tempo, ou exigirá uma escalada ainda maior da Selic. Qual é o ponto fraco nosso hoje? O ponto fraco é a situação fiscal, porque lá em 2013 nós tínhamos superávit primário e nós tivemos déficit de quase 10% em 2020 e o déficit desse ano, a despeito do forte crescimento das receitas, o déficit deve ficar em 1,8% do PIB. Tá? Então, os riscos do nosso cenário são permanecem mais ou menos aqueles que a gente já conhece, com algumas sutilezas. Né? Por exemplo, a alta das commodities energéticas, e aqui no Brasil a energia elétrica, o petróleo, o óleo diesel, o óleo combustível, o gás de cozinha, etc., etc., ele é um fator de encarecimento, é uma inflação de custos, ele afeta a produção. Por exemplo, toda a cadeia de transporte, a produção de alumínio, de zinco, de cobre, minério de ferro, todos esses insumos, eles vão ter uma alta em função da alta das commodities energéticas. Em outubro, lembra, a IGPM de setembro foi menos 0,64, houve uma queda. Em outubro, subiu 0,64. Ainda acumula uma alta de 21,73% em 12 meses, mas deve fechar o ano em 18,25%. Então, nós temos um IGPM que deve fechar em 18,25%. Ele deve ser ajudado pela alta da Selic, que a gente tem a expectativa, a esperança, a oração de que isso tenha algum efeito no câmbio. Né? Aí, nós vamos ter, então, o IGPM voltando para um patamar mais equilibrado. O IPCA, em setembro, foi de 1,16%, lembrando que o IPCA 20, o IPCA 10, o IPCA 15, nós tivemos, deixa eu ver aqui, nós tivemos uma alta de 1,2% e o IPCA 15 está em 10,34%.
Então, muito provavelmente, a inflação de outubro, o IPCA vai chegar em 10,4, 10,5 em 12 meses. Qual é o problema disso? É que os reajustes salariais que vão ocorrer daqui nos próximos 6 meses, incluindo o reajuste das aposentadorias, etc., etc., elas vão girar ao redor de 11% em função da indexação formal contratual que ainda existe. Então, a inflação vai levar um pouco mais de tempo para voltar para patamares perto do teto da meta, exatamente pela realimentação que os reajustes salariais podem trazer nesse processo. O problema fiscal só será resolvido no próximo governo, em 2023, portanto, não tem nenhuma solução fiscal. E também o enfraquecimento da presidência da República leva a uma maior pressão por gasto público feito pelos deputados. E o ano que vem é um ano eleitoral, né? O câmbio continua volátil. Uma parte é pela ruptura do teto de gastos, que foi mal absorvida pelo mercado. Outra parte é pela iminência do tapering, é pelas condições econômicas, etc., etc., entre os problemas. Ele voltou a tocar 5,70 ao longo da semana e depois agora está em 5,55. A esperança é que ele retorne a algum tipo de equilíbrio em um patamar mais baixo. O Banco Central, apesar da alta da Selic para 7,75 e muito provavelmente 9,25 na última reunião do ano, a Selic ainda está atrás da curva. O Banco Central poderá ser obrigado a acelerar o ritmo de alta e manter a Selic alta por mais tempo. O que o pessoal, as autoridades do governo têm dito? Que uma Selic de 10,25 ao final do primeiro trimestre de 2022 seria compatível com o cumprimento da meta de inflação em 2022. Eu acho que deverá ser mais elevado e não sei se a gente cumpre a meta de inflação no ano que vem. Agora, se o tapering levar a uma queda drástica das commodities, eu teria um alívio de preço pela queda do preço no mercado internacional. Porém, o que vai acontecer é que o tapering vai tornar o cenário externo mais desfavorável para o Brasil. E aí, a combinação disso é que nós vamos ter um risco de crescimento pífio em 2022. Isso aqui, para mim, é muito importante. Por quê? Porque você vai ter, toda vez que você tem baixo crescimento, as coisas boas acabam não acontecendo e as coisas ruins acabam acontecendo. Minha frase é a seguinte: ao longo dos próximos trimestres, o tapering vai fazer o quê? Vai afetar o preço dos ativos, das moedas, das commodities e o juro no mundo inteiro. Não é só o Brasil que vai ter que subir o juro. Os outros países já estão subindo o juro também. Se vier acompanhado de alta de juros nos Estados Unidos no segundo semestre, os impactos poderiam ser mais intensos nessa ordem. Aqui uma frase, que é uma opinião do Armando Castelar do IBRE. Deveríamos, porém, aprender com a experiência de 2013 e buscar nos preparar, em especial cuidando da questão fiscal. Mas, mais do que cuidar da questão fiscal, ele diz, diminuindo o ruído, parar de ruído, de fazer barulho, introduzindo... Que ruído é esse? Que é por propostas de reformas extemporâneas e sem a devida preparação. Então, na verdade, a gente, além de não estar fazendo a parte fiscal, a gente está gerando muito ruído na parte fiscal. Então, ele está dizendo aqui que a gente deveria diminuir esse ruído. Deveríamos reduzir o risco que nós mesmos criamos. E, por último, aí é uma opinião dele, ajudaria se houvesse uma candidatura de centro nas eleições de 2022, o que reduziria o risco político, que, de outra forma, vai subir muito. Isso é uma opinião dele, né? Mas eu acho que
as duas candidaturas majoritárias que nós temos que lideram as pesquisas, qualquer uma das duas vai ter algum tipo de dano, porque a campanha, o ano que vem, vai ser muito barulhenta. Vai ter muito, eu acho que vai ser muito ranger de dentes, lágrimas e ranger de dentes. Tá bom? Então, essa é a apresentação. Eu vou parar a apresentação para a gente voltar e poder falar um pouco. Fausto, uma dúvida que eu tenho aqui com o Útil em relação ao dólar você acha que o Brasil precisa realmente ter reserva de 370 bi? Por que você acha que eles não diminuem, tentam deixar o dólar num nível um pouco mais baixo? Mas o problema que eu vejo, e essa é uma preocupação, é que eu vou chamar aqui de psicologia do mercado. A psicologia do mercado, o que é que ela faz? Ela tem uns dogmas quase religiosos e que o mercado se apega. Então, é assim, você olha as contas externas brasileiras, esse dólar devia estar em 4,70. Por que ele não está em 4,70? Essa que deve ser a pergunta a ser respondida. Eu vou dizer para você. Você bateu o recorde de exportação em 12 meses, com mais de 270 bilhões de dólares de exportações em 12 meses. E sabe o que aconteceu? Quase 50 bilhões de dólares não entraram no Brasil. Eles não entraram aqui no Brasil. Ficaram lá fora. Por que eles ficaram lá fora? Porque a psicologia do mercado, o investidor, o indivíduo que tem as suas poupanças, os grandes, quem tem muito dinheiro, o que ele avalia? Esse país está um lixo, esse país vai desmontar, o ano que vem vai ser o caos. Por que eu vou trazer esse dinheiro para cá? Então, o que acontece? A forma como o mercado reage aos preços da economia, ele também acaba realimentando os próprios preços. Então, imagina o que aconteceria se você, de uma hora para outra, resolvesse jogar dólares no mercado para acalmar, para reduzir o câmbio. Sabe o que aconteceria? O resto das exportações não viria mais para cá. Então, o mercado tem uma psicologia e, se você não for um psicólogo do mercado, você vai acabar cometendo erro. Por exemplo, o Banco Central, eu vou repetir, é a 12ª reunião que eu falo isso. O Banco Central cometeu um erro capital na condução da política monetária e na política e na questão do câmbio. Ele levou ao juro negativo, o maior juro negativo do mundo. E aí o que aconteceu? O câmbio ficou mais volátil. O Ministério da Economia cometeu um monte de erro de condução. E o auxílio emergencial do ano passado ele foi mal calibrado, mal distribuído. E aí você criou ruídos. Uma reforma tributária ridícula que foi enviada para o Congresso. Então, você tem o psicológico do mercado ver, nós estamos mal na questão fiscal. Nós estamos mal, o país está mal. Então, tem uma psicologia nesse processo. Agora, se você tivesse o juro, a Selic, a 12,5% agora, eu garanto para você que o mundo inteiro estaria olhando para esse processo um pouco diferente. Mas o fiscal não está ajudando. Desculpe, o fiscal não está ajudando, mas o déficit de 1,8%, o mercado acha 1,2%, não é problema. Não é esse o problema. O problema é você ter permitido a inflação chegar nesse nível que vai realimentar todo o processo, toda a cadeia. Então, o que é pior? O pior é a inflação. Então, a pergunta sobre desovar esses dólares, ela seria como dar uma aspirina para um doente terminal que está em grave disfunção. Agora, para mostrar que o Banco Central não está pensando nisso, eu vou te contar um fato. Todo fim de ano,
o Brasil precisa entre 15 e 20 bilhões de dólares para fazer o fechamento do ano, em que há muita gente levando dinheiro para fora. E aí não é título, não é rede cambial, ele quer o câmbio, ele quer a moeda. O que o Banco Central fez em agosto? Em agosto, as nossas reservas estavam lá em 355 bilhões de dólares. Bom, como ele sabe que vai gastar 20 bilhões, 15 bilhões de dólares em dezembro, ele foi ao Fundo Monetário Internacional, praticamente ninguém fala sobre isso, e exerceu um direito que o Brasil tem como cotista do Banco Mundial, do FMI, e sacou um direito especial de saque. Sabe quanto foi que ele pegou lá para reforçar a reserva? 15 bilhões de dólares. Ora, isso não tem sinal mais eloquente de que ele não vai utilizar as reservas do que essa, porque ele vai pegar. E aí a nossa reserva, se você olhar o número, o último dado da reserva, ela vai aparecer como 368 bilhões. Ele tentou voltar para os 370 bilhões de dólares. Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar esses 15 bilhões de dólares simplesmente para fazer o movimento do final do ano. Então, não me parece que o Banco Central esteja interessado em usar as reservas para diminuir o câmbio. O câmbio só vai diminuir se houver, primeiro, colocar uma mordaça no presidente, tem que amordaçar o presidente, colocar ele dentro de um cofre, tá certo? Segunda coisa, o juro tem que ficar acima da curva, não pode ser juro neutro, ele tem que estar acima da curva, porque a hora que tiver um pouco de paz no campo político e você tiver o juro, não é um juro neutro, o juro acima do neutro, você começa a acalmar o câmbio. Porque o ano que vem vai ser um campo de guerrilha. Você vai ter que, o fim do que você vai ter alta de juros nos Estados Unidos e você vai ter um processo eleitoral do capeta. Então, o que o Banco Central tem que se antecipar, ele tem que dar um choque nesse processo para acalmar, porque se não acalmar, o ano que vem vai ficar pior. Outra coisa, quando você passa a ter inflação desse nível, não tem medida paliativa. Não adianta ficar o pessoal do comércio, eu dou risada. Eu só dou risada, só tem psicólogo nesse mercado. Agora essa alta de juros vai abortar a economia. O que vai abortar a economia é a falta de investimento. O que vai abortar a economia é o risco político. É isso que vai abortar a economia. Não é não, isso é uma inflação de custos, então não adianta aumentar juros. Tudo conversa fiada. Eu pego o gráfico de todos os setores da economia, todos, do comércio, do serviço e da indústria, todos eles estão com nível de atividade acima de 2019, todos eles estão acima daquele ciclo que começou lá em 2012. Porra, se eles estão nesse nível de atividade e de volume, é justo que nós temos também inflação de demanda no Brasil. Não é demanda externa pelas nossas commodities e demanda interna. Ora, me explica, se a economia está tão ruim, como é que eu não tenho óleo diesel em novembro para 20% das encomendas de óleo diesel e óleo combustível, a Petrobras não tem como atender? Como é que é isso? Eu estou produzindo 3.850.000 barris de petróleo por dia. E eu não tenho óleo diesel, eu vou ter que importar óleo diesel. Como é que é isso? Como é que eu não consigo vender carro? O carro usado aumenta 30%. Então, tem uma liquidez desproporcional na economia, tem um gasto público fora do padrão, e eu tenho, sim, inflação de demanda interna também. Não é só inflação de custo, eu também tenho inflação de demanda interna. Ora, nesse quadro, o que é que apazigua? É chamar o super-homem. Quem é o super-homem? É a taxa de juros. O porrete da taxa de juros vai colocar todo mundo no eixo. Porque tem gente especulando. Por exemplo, o mercado imobiliário está fora da casinha. Eu estou com um recorde de lançamento imobiliário agora aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, com quase 90 mil unidades, quando a média histórica é 32 mil.
Por que estava acontecendo isso? As pessoas, sabe o que é? Deixar o dinheiro lá no fundo DI é um problema. Lógico que é um problema. Se eu estou com a taxa de juros negativa, é um problema. Mas na hora que a taxa de juros vira positiva, aí deixou de ser um problema. Então, voltando ao tema da nossa conversa, nós temos um caos na economia global. Não é só aqui que a gente está vendo esse desarrumo. Esse desarranjo é generalizado. Agora, aqui foi beneficiado, profundamente beneficiado pela alta do preço dos produtos que a gente vende. O que deveria ter entrado de dólar aqui é uma enormidade. Só vou dizer uma coisa, se as pessoas não deixassem os 50 bilhões lá fora, nós estaríamos com quase 400 bilhões de dólares de reserva e o câmbio é 3,70. Agora, por que as pessoas querem deixar o dólar lá? Porque elas não confiam na situação econômica. Então, nós precisamos de um divã, de um psicólogo para tratar a economia. Nós não precisamos de gente falando porcaria, com autoridade, gente de autoridade, a autoridade mais alta do país falando porcaria. Não pode. Então, isso aí é que tem que acabar. Então, não sei se eu respondi, mas o Banco Central não vai usar dólar para controlar o câmbio. Essa, pelo menos, a sinalização dele. Senão, ele não ia buscar um empréstimo, dar um saque no FMI de 15 bilhões para reforçar a reserva. O que ele quer é chegar ao ano que vem, começo do ano que vem, com juro em 11%, 12%, e com 370 bilhões de dólares de reserva, com uma expectativa de que haja uma acomodação da economia global para parar de ter esse caos que a gente está vivendo. Então, essa é a visão que eu tenho. Posso estar errado? Posso, lógico que eu posso. Gostaria de estar errado? Gostaria. Eu também. Entendeu? Mais alguma pergunta? Acho que por aqui não, Fausto. Muito bem. Então, era o que a gente tinha para hoje. Muito boa obrigada. Semana. Até o mês que vem. Divirtam-se por aí. Manda um abraço para o Útil, que eu não vi o Útil por aqui. Está aqui do lado. Estava ouvindo aqui comigo. Logo nós vamos poder almoçar, viu, Útil? Pô, a hora que você quiser. É isso aí. Logo a gente vai almoçar. E logo eu vou fazer uma reunião presencial aí. Tá? Tá bom. Sim, Bem sim. rapidinho. Quando o dólar chegar em 5, eu faço a reunião presencial aí, tá? Não, Tá bom. tá bom. Um abraço para vocês, hein? Obrigado. Paulo.